Se tu estás a ver esta mensagem, então o que eu tenho para te dizer é para ti. Se tu reparares, não estás a ouvir nenhum tipo de música ou não tem aquelas hashtags virais. Nem é preciso. Porque esta mensagem é para ti. Nós, nas nossas vidas, passamos sempre por situações, muitas das vezes desafiadoras. Situações que nós não sabemos como vamos resolver. Mas, se tu pensares um pouco, a nossa vida nunca foi feita para ser feita sem Deus. Porque muitas das vezes nós temos situações que nos obrigam a sair da zona de conforto. Situações que nos obrigam a evoluir. Situações que nos pedem para nós libertarmos alguma coisa que nós gostávamos, seja um hábito, pessoas, ambientes e por aí fora. Muitas das vezes, Deus, se nós temos confiança em Deus, Deus sabe e já viu que esses ambientes, ou essas pessoas, ou o trabalho, muitas das vezes, ou relacionamentos, não são os melhores para nós, porque Ele vê o coração, Ele vê as intenções, Ele vê as coisas como nós não vemos. E, às vezes, quando nós somos afastados, ou quando aquela porta se fecha, ou aquelas portas se fecham, não é rejeição. Muitas das vezes é proteção. Nós muitas das vezes não conseguimos reconhecer isso. E, e quando nós percebemos, mas porque é que esta porta se fechou? E tu tens confiança em Deus, em vez de pensar, Deus, porque é que isto aconteceu? Pergunta, o que é que Deus viu, ou o que é que aconteceu para Deus me fechar esta porta? Porque muitas das vezes tu enviaste o teu currículo para aquele trabalho, ou falaste com aquela pessoa, ou fizeste aquelas ações e não houveram frutos disso, significa que não era para ser. Ou podia não ser o momento, ou simplesmente só te ias espetar contra a parede e quebrar-te todo ou toda. E na nossa vida, nós também temos situações de diferentes tipos. Problemas financeiros, problemas nos relacionamentos, problemas em tudo o quanto é cantos. Mas, se nós pensarmos, nós estamos neste mundo para aprender, para evoluir. Qual é a máxima disso? Qual é o objetivo disso? Bem, evoluir, talvez confiar mais em Deus, quem sabe. Mas, quando nós temos um problema, significa, pelo menos, duas coisas. Ou nós estamos afastados de Deus e Deus dá-nos uma situação para nós voltarmos para Ele, porque Ele sabe do nosso potencial e quer construir uma vida abundante connosco. Ou segundo, significa que a situação que tu estás a ultrapassar, seja de qualquer natureza que seja, é necessária para a tua evolução. Lembra também de outra coisa. Deus nunca coloca peso nas tuas costas que tu não consigas carregar. Porque se ele mete menos um bocadinho de peso do que tu estás a carregar, talvez não aprendas o que deves aprender. Ou se ele te mete mais um bocadinho, tu se calhar cais no chão e não te consegues levantar. Lembra-te, Deus não é como nós. Deus não faz as coisas assim, ao acaso. Deus tem um plano. E Deus, se tu pensares, Ele já viu muita coisa. Já viu o passado, o presente e o futuro. Viu quando nós éramos sem o desafio, viu-nos depois do desafio, viu-nos durante o desafio e lembra-te, se tu estás a passar por um desafio neste momento, então significa que Deus quer que tu evoluas. Porquê? Porque se tu confias em Deus e tu começas a evoluir, o maior beneficiado vais ser tu. Porquê? Porque muitas das vezes pode ser a libertação de um vício, pode ser, pode ser não ir para ambientes um pouco mais perigosos, talvez seja afastar-te de amigos que já não são assim tão amigos, talvez seja iniciar aquele projeto que já devias ter iniciado há muito tempo. E no final das contas, se nós confiarmos em Deus, nós vamos ser levados pelo caminho que nós vamos ser levados e que temos que ser levados. Porque no final das contas, nós vamos sempre prosperar quando nós temos Deus no nosso topo e não no nosso centro. Eu espero que esta mensagem tenha trazido algum alívio e também uma palavra consoladora. E lembra-te, com todo o teu ser, Deus está
contigo.